Se você já se alimentou hoje, então agradeça a Deus e ao produtor rural. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Bastidores do Agro, diretamente da Grande Coromandel, para todo o Brasil. A nossa querida Coromandel, a terra do diamante, a terra do goiá, a terra do leite, né? Muito prazer, seja muito bem-vindo e vem comigo. Hoje vamos falar de sucessão familiar, vamos falar também de paixão pelo agro, paixão pela agricultura, paixão pela pecuária com a família Dagger. Eu recebo aqui o senhor Abdala e também o Leopoldo. Seja muito bem-vindo, senhor Abdala e Leopoldo, aqui no podcast Bastidores do Agro. Muito obrigado, Jean. É um prazer para nós estar aqui no Bastidores do Agro, uma felicidade, né? Um ímpar para nós a gente estar aqui com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite aí de estar participando com vocês no Bastidores do Agro e que, em contrapartida, aceitou o nosso convite de estar aqui na Grande Coromandel, nossa cidade do coração. Pois você que está nos acompanhando de todo o Brasil, você está vendo aqui que maravilha, né? Nós estamos aqui no restaurante Lagoas, né? Ao fundo aqui tem uma lagoa bela, uma fazenda samambaia. Na verdade, Abdala, um local muito privilegiado, de muita história que nós vamos conversar aqui, né? Vai ter muita história, assim, com a graça de Deus, é uma coisa assim que a hora que a gente fala a Grande Coromandel e a hora que a gente vê o fundo aqui, juntamente, a gente tem uma lembrança muito grande. É dos meus familiares, o Antônio Dagger, meu pai, minha mãe, a Zilda Ferreira Dagger. Então, para nós vai ser muito gratificante participar e trazer um pouco dessa história tão bonita que meu pai deixou um legado muito bonito. Na verdade, tudo começou com o senhor Antônio, né? E também com a dona Zilda. E como é falar do senhor Antônio e da Zilda? Dá para se emocionar um pouquinho ou lembrar dessa história? É uma história muito bonita, assim, que a gente relembra não só quem conheceu meu pai e minha mãe. Meu pai nasceu em Olímpia, São Paulo. Juntamente casaram e foram para o Paraná. Meu pai era cafeicultor e lá no Paraná, como todos sabem, foi o lançamento do café, praticamente. Meu pai, muito entusiasmado com o café, lá começou, em Cambé, no Paraná, começou o plantio de café lá. E lá, vários anos, além de produtor de café, meu pai era também um entusiasta como maquinista de café. Ele que comprava café para beneficiar. Então, ele tinha essa pujança também de cafeicultor e também maquinista de café. E essa história foi lá no Paraná, teve problema de geada, não lembro se vocês na época, no ano de 74, deu aquela grande geada, aquela geada negra que a gente fala, aquilo ali praticamente dizimou os cafezais do Paraná. Para quem não sabe o que é uma geada negra, para vocês terem uma ideia, até as árvores se ficaram pretas, queimadas todas. Eu lembro até hoje, com um menino, a gente era praticamente um menino, sem conhecimento disso aí, o pessoal foi na máquina do meu pai, e a gente via aqueles produtores chorarem. E a gente não entendia o que era aquilo. E o meu pai explicou, falou assim, a partir de hoje, a gente praticamente, aquela região do Paraná acabou com tudo, derreteu. Então, o meu pai teve um pensamento muito grande de vir para Minas, para Coromandel. Isso motivou um pouco ele vir para cá. Aí foi a grande motivação. E ele veio para cá, instalando na fazenda do Bonito de Cima, aqui na região do Coromandel, e lá começou um novo plantio de café, um novo tipo, que era praticamente um desafio, né? Plantar café no Cerrado. E veio para cá, entusiasmado com café, começou o plantio, começou primeiro o pontapé inicial, tanto que ele se instalou aqui, e tem uma história muito diferente aqui, que todo mundo quando vinha muitos cafeicultores, de todas as regiões, e se instalavam em patrocínio. Meu pai geralmente patrocínio era o ponto de lança que já tá a cidade mais velha, tinha mais condições ainda. Coromandel estava praticamente começando. E nós ficávamos lá, e aqueles corretores falavam que Coromandel chovia, e que Coromandel não tinha terra boa, e Coromandel isso. E meu pai, muito... Ele acreditou. E bati, falar assim, não, Coromandel chove sim, Coromandel é uma terra boa, Coromandel desde que o pessoal, os corretores queriam levar a turma de Coromandel patrocínio. Então, aí ele fixou residência aqui,
e começou esse trabalho com o café. E logo quando ele chegou aqui, ele já começou fazendo história, né? Até mesmo a questão do parque de exposições, isso foi na década mais ou menos de 80. 74. Foi uma doação dele. Foi uma doação. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui, meu pai veio, eu era menino ainda, praticamente, eu estudava em Bauru, eu me formei em engenharia civil, e meu pai que veio para cá no primeiro, ele e minha mãe. E nessa vinda para cá, a gente falou em receptividade. Ele falou assim que nunca tinha o pessoal recebeu tão bem a nossa família, que ele falava assim com a minha mãe, chamava minha mãe de Zirda, falava, Zirda, é inacreditável, que nem a nossa cidade natal recebeu tão bem nós, com o Coromandel recebeu. Aliás, isso continua preservado, né? Até hoje meus filhos são bem recebidos, já estão fincando residências aqui, e igual o Leopoldo falou agora há pouco, é a cidade de coração nossa também, que a gente fala assim, tão bem que Coromandel recebe nós e abriu as portas para nós. E nessa receptividade o meu pai fez uma doação de 6 hectares no Parque de Exposição hoje, o Parque de Exposição, para Coromandel. De tão grato que ele ficou pelo carinho que Coromandel nos proporciona até hoje, né? Não é de hoje, já de muitos anos. Essa história está só começando, tá, gente? Muito emocionante. Eu quero só frisar aqui o Leonardo, que não está conosco, também que é filho do senhor Abdala, e o Leopoldo. Leopoldo, fala comigo, como é para você hoje olhar aí, lembrar do senhor Antônio e também do seu pai? Quais as características que mais te chamam a atenção, que mais te orgulha, tanto do seu pai, Abdala, quanto do seu avô, Leopoldo? Jean, eu fico muito emocionado e alegre sempre de escutar meu pai contando as histórias, né, de como vieram aqui para Coromandel, as dificuldades que eles enfrentaram nesse caminho, que tudo proporcionou a chegar onde nós estamos. Então, é sempre muito bom escutar essas histórias, né? Na época não tinha tanta tecnologia como nós temos hoje, né? As dificuldades eram muito grandes. Então, isso é muito bom, sempre escutar isso aí deles. Gente, e aqui, como eu falei que a história é muito interessante, né? Que aí o senhor Antônio doou o terreno do Parque de Exposições, mas posteriormente, senhor Abdala, vocês também continuaram esse legado dele, como esse espaço aqui, que é um lago, também foi doação de vocês, né? O lago em si não foi no todo. Aqui foi praticamente um pedaço ali um pedaço só. Praticamente começou aqui um pedacinho ali para cá. Mas o mais importante que nós temos nessa parte aqui é do lado do Parque de Exposição também. Nós temos uma área de quase 4 hectares que nós cedemos esse espaço para o Lions Clube de Coromandel. Todo ano na Expo Coró, o Lions Clube de Coromandel faz o estacionamento, faz toda a parte do estacionamento lá da festa e exposição, principalmente cuidando dos carros, cuidando da segurança do parque de exposição, e dali ele tem o Lions Clube, nós direcionamos 50% de toda a arrecadação para o Lions Clube de Coromandel para fazer a filantropia. Os outros 50% que vem para nós também fazemos a nossa filantropia. Então, todo o dinheiro que a gente arrecada os 50%, a gente faz toda a filantropia durante o ano para a população mais carente de Coromandel. Tá, senhor Abdala, já na fazenda Samambaia, primeiro foi a agricultura, juntamente com produção de leite. Conta um pouco dessa história, como era? Certo. Começamos lá no Bonito, igual nós falamos, e depois meu pai agregou mais essa propriedade aqui de Coromandel também. Começamos com o café, igual nós começamos com o café, e também meu pai também gostava muito da pecuária de leite. E começamos com o Girolando, já mais de 40 anos, para você ter uma ideia. Nesse Girolando, ele trouxe alguns touros nós tínhamos a doutora Aparecida, uma amiga nossa, que também nos impulsionou para vir para cá. Ela tinha os touros também holandeses, PO, e nós trouxemos para cá esses touros PO. Meu pai, juntamente com o gado Gir, colocou esses touros e fez o Girolando. Começou o trabalho de Girolando aqui há 40 anos atrás. E Coromandel também já era uma bacia leiteira muito forte. Praticamente nós se espelhamos também no produtor rural de Coromandel também, que já começou um espelho, né? Hoje que nós estamos falando aqui, o Coromandel nos top 100, nós já temos 4 produtores dos top 100 de Coromandel, de leite, produção de leite de Coromandel, para você ter uma ideia, a pujança que é o leite em Coromandel. E nesse começo,
Nós começamos com Girolando, depois começamos aqui na Samambaia, trazendo um pouco desse gado aqui, e literalmente aqui também nós começamos debaixo do pé de manga com 300 litros de leite, 300 litros de leite, para você ter uma ideia, era na mão mesmo, debaixo do pé de manga, pra você ter ali aquele coisa. E começamos esse trabalho também, juntamente com a lavoura de café, de soja e também o leite. Na parte do leite, nós viemos aí um trabalho aí, chegando quase 5 mil litros de leite. Tirando desses 300, chegamos a 5 mil litros de leite. Para vocês terem uma ideia, a hora que vocês filmaram nessa Samambaia aqui, toda a estrutura era aqui do lado da lagoa aqui. Nem era a lagoa, era o rio. Nós imaginamos que futuramente ia ser nós ia ter um problema na parte ambiental. Nós somos muito preocupados com essa parte e testamos lá para cima para a gente montar uma estrutura maior de leite, tá? Aí já teria que montar um composto, que nós já está com 5 mil de leite. O meu filho, o Leonardo, ele tem muita visão nessa parte, o custo operacional para montar essa outra infraestrutura, e seria muito caro, dispendioso. E o leite também estava numa queda livre, muito baixo. Também depois nós vamos falar sobre o café também. E nessa saída, nós tiramos e optamos de fazer um leilão. Assim, preocupado, nós já tínhamos 5 mil de leite, um gado muito bom, que já tinha uma geração de quase 40 anos, saímos do meio sangue, 3/4, 7/8, não chegamos puro, mas chegamos nessa parte e começamos a pensar, falou assim, vamos fazer um leilão. E fizemos o primeiro leilão de gado leiteiro aqui em Coromandel. Montamos uma estrutura muito grande, veio o pessoal de leite, na época quase nem existia o online, né? Tem 7 anos, né, Leopoldo, praticamente. 7 anos. E começamos a fazer esse leilão. O leilão foi, graças a Deus, que a gente, foi o que nós falamos, montamos muito bem feito, sem aquela bombar o gado, fazer o que o gado produzia na fazenda. Resultado real. Real. E foi um leilão muito bom. A gente até acima da nossa expectativa. Por quê? Essa expectativa, praticamente nós não tínhamos esse costume de leilão. E fizemos, e o pessoal acreditou, porque o pessoal acredita no trabalho que vinha do meu pai, do meu trabalho. Nessa época era o Leonardo que ficava. Porque a família tem uma tradição, né? Uma tradição de seriedade que a gente fala. Meu pai sempre falava assim que honestidade você não fala que é honesto, você é obrigação sua. E nós fizemos esse trabalho e conseguimos um resultado muito bom. Nessa segunda parte, no outro ano surgiu o outro leilão, aí por liquidação. Aí nós ficamos assim, será que vai dar certo? Liquidação? Mas vamos lá. E fizemos esse leilão. Olha, por incrível que pareça, a hora que fala em liquidação, que nós estávamos conversando, foi maravilhoso. O pessoal acreditou. Tanto que eu estava conversando com um amigo meu na hora da venda, aquela venda doida, a bezerrada nova, 3/4, novilhada, tudo. Eu perguntei, Alceu, eu não estou entendendo, esse leilão está melhor que o outro. Ele falou, lógico, a tua geração de gado está toda aqui, a tua geração de quase 40 anos está tudo aqui. A forma está toda aqui. Então foi maravilhoso. Então a gente sentiu gratificante, né? E é o que o senhor falou, né? Não teve maquiagem. Não teve maquiagem. Então foi muito bacana essa parte. Então essa parte do leite aí, depois a gente vai dar o pontapé do lado também do gado de corte, mas vai ser uma outra etapa aqui daqui a pouco. Como que é para o senhor, assim, deixa eu entender melhor, o que é um coração de um pai, o senhor vê aí o Leonardo e principalmente o Leopoldo, dar sequência e herdar essa paixão pela agricultura, pela pecuária? É gratificante, né? Que o meu pai passou isso para mim, que quando ele fez a primeira vez, a primeira etapa, ele passou para o meu irmão, o mais velho, o Antônio Benedito Dagger. Hoje ele é falecido. Ele que deu os passos iniciais pro Dito, ele chama Dito, meu irmão, para dar sequência dessa parte. Mas meu irmão quis trilhar outros caminhos e eu fiquei nesse caminho. Então eu praticamente sem saber nada. A hora que eu me formei, pra você ter uma ideia, eu formei em engenharia e a hora que eu vim para cá não sabia nada. Não sabia o que era leite, não sabia o que era pé de soja, sabia que era café. Praticamente a gente conhecia, mas sem esse trabalho, né? Então plantei soja sem saber. Plantei café sem saber, e logo meu pai faleceu, então a gente foi aprendendo isso aí. E, então, nessa parte, com tudo que eu aprendi, assim, de coisas certas e erradas, mais erradas pelo não conhecimento, e hoje nós estamos tentando passar as coisas
pelo menos umas coisas certas para os nossos filhos, né? Nem sempre dá certo, mas geralmente essa parte. Então, para nós é gratificante passar esse trabalho para eles aí, tanto para o Leonardo como para o Leopoldo. Então, a gente vê esse trabalho gratificante que foi esse trabalho aí. Agora, Leopoldo, eu sei que o Coromandel está no sangue, é uma paixão, né? O que representa para você Uberlândia e Uber? Tem essa história? Sim. Conta para mim. Uma história bem interessante, né? O Uberlândia foi uma outra cidade que me acolheu de braços abertos. Mudei para lá quando eu era muito jovem, com apenas 14 anos, para estudar, fazer o ensino médio e posteriormente fazer a faculdade. E a brincadeira do Uber, né, conciliado com as iniciais de Uberlândia, durante a faculdade, na época eu ainda não fazia estágio, foi quando lançou o aplicativo e queria e precisava de uma renda extra na época, e foi quando eu iniciei a trabalhar, né, na parte da tarde, quando sobrava tempo, né, além dos estudos. Na época eu estava fazendo direito. E então eu conciliava para poder dirigir e atender, né, ter essa renda extra para mim. E aí foi quanto tempo? Ó, eu trabalhei de Uber mais ou menos 6 meses até eu conseguir arrumar um estágio onde tive um direcionamento melhor para o que eu queria na época. Você chegou a atuar como advogado? Cheguei a atuar, né? Eu finalizei a faculdade em 2018. Logo depois eu retornei para Coromandel. Foi quando eu comecei a atuar como advogado e não tinha terminado os estudos ainda. Terminei a faculdade, mas continuei fazendo especialização. E fiz especialização em Direito Tributário. É meio complicado. Quando foi que deu o start assim? Não, eu não quero direito, eu quero ir para a fazenda. Como é que foi? Ó, na época eu pensava muito em investir na área jurídica, eu gostava muito de atuar, mas quando eu vejo toda a história que veio da época do meu avô para Coromandel, isso me chamou bastante atenção. Foi quando eu tive um olhar diferente para o agronegócio. Foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos com a pecuária, foi onde eu encontrei a minha paixão ali, e desde então foi dando certo, fomos investindo e o direito foi perdendo espaço para mim. E aí você retornou para Coromandel e já pensava em pecuária? Já pensava, foi na época que foi realizado os leilões do gado leiteiro, quando já tinha definido de finalizar, né? Na época foi até curioso, né? Pensar o que vai fazer, né? Depois de tantos anos, essa pecuária leiteira, né? O que vocês vão fazer? E a gente tinha uma certeza, que era investir na pecuária de corte, na raça Nelore. Foi onde a gente encontrou a nossa paixão ali, a nossa vocação. Junto a isso também você procurou já, imagino eu, né? Tecnologia, houve também esse desejo, essa inovação. Como foi esse buscar essa inovação? Essa inovação, ela é alinhada com a experiência que vem desde a época do meu avô, que foi passado para o meu pai, para o meu irmão, né? Para chegar aqui hoje, com todas as dificuldades que foram enfrentadas na época, né? Então, esse olhar experiente alinhado com essa parte de tecnologia é o que proporciona a gente dar um avanço muito grande hoje, né? Então, para mim, a virada de chave dentro da pecuária foi quando nós decidimos investir em transferência de embrião. Foi que possibilita trabalhar com uma genética de uma fazenda adquirida com mais de 30 anos de seleção, trabalhando para nós aqui dentro da nossa propriedade. Foi justamente quando surgiu a DAG Agropecuária. Exatamente. E o manejo, como é que foi assim? No início nós começamos pelo básico, né? Nós acabamos com gado de leite em 2018 e o básico foi comprar matrizes e investir em monta natural, né? Na época nós tínhamos reprodutores puros de origem e logo após, em 2019, nós adquirimos uma fazenda em Paracatu, né? Também em Minas Gerais, e foi nessa fazenda, no final de 2019, que nós começamos a trabalhar com mais tecnologia, que iniciamos a inseminação artificial a tempo fixo.
a gente era como plantar uma semente sem saber o que queria vir por trás disso aí, né? E logo depois que vimos os nascimentos, percebemos que estávamos no caminho certo. E desde então nós investimos cada vez mais. Foi um divisor de águas, né? A gente sabe que a pecuária demanda muito tempo e a informação que nós temos é que em 7 anos vocês aceleraram como se fosse 30 anos, né? Como conseguir esse avanço para conquistar a genética, os animais PO de excelência que vocês têm hoje? Ou não é fácil, é um casamento de tecnologia com experiências e grandes parceiros que fizeram parte dessa trajetória, né? Principalmente o Jacques Pena, da Boqueirão Agropecuária e toda a sua equipe, que no momento que eu pisei na pecuária, eles pisaram junto comigo, né? Me demonstrando os caminhos, as melhores ferramentas, tecnologias, e na época que decidimos, né, investir mais, então a gente via que a possibilidade não se limitava somente a dentro da fazenda, mas sim fora da fazenda poder trabalhar com genéticas de alto nível para a gente trazer aqui para agregar cada vez mais. Então hoje a gente faz a genotipagem dos animais, que é uma previsão futura do que vai passar para os filhos, e também um pré-acasalamento, para a gente ter ideia do que vai vir no futuro, que é o que o Jacques sempre falou para mim, que a geração nova, ela sempre tem que superar a anterior. E isso é o progresso genético, é isso que a gente vem buscando da agropecuária. Então isso é tudo feito com muito planejamento e Exato. responsabilidade. E muita. E não só a tecnologia, aliado com toda essa parte da experiência, a inovação, para a gente conseguir ter resultado tão grande em pouco prazo. E aí hoje, então, Abdala, fica mais fácil conciliar a produção de soja, a agricultura com a pecuária, até porque já tem a ajuda dos filhos, né? É muito importante a gente falar, né? A hora que a gente fala dessa parte familiar, nós não podemos esquecer da minha esposa, a Regina, ela que está sempre com a gente aqui, ela que praticamente ela não recua, ela sempre impulsiona nós. A hora que vai dar aquele baque para trás, ela sempre está ali dando aquela palavra. Então a Regina também foi uma das baluartes, né, meu povo? Foi uma Exatamente. E a gente emociona, mas é bacana. Então a gente vê assim, e tanto que a gente fala isso aí, que as fases que nós passamos foram fases muito, muito gratificantes. Foram fases difíceis que a gente passou nesses planos todos aí de 74 para cá. Tivemos várias fases assim, a gente pode dizer, aquelas fases difíceis, o plano cruzado, vocês que lembram, tem a meninada, e teve meninada que nem nasceu, teve o plano Collor, teve aquele famoso 3 em 1, que a gente comprava um trator, pagava 3, então, na época da agricultura, e sempre, com todas as dificuldades, todo conjunto, a Regina sempre do lado nosso, sempre impulsionando, com os meninos de lá novo, então nessa... É um orgulho para você, então, ver a Regina, ver o Leonardo. Trabalha aí junto aí, né? A gente vê o Leonardo aí também, e cada um com a sua, como a gente fala assim, cada um com o seu trabalho. E nunca chegou assim, falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. O Leonardo, desde criança, ele gostava de caminhão. Nós temos as carretas de transporte, ele cuida, e gostava de papel, ele está cuidando do escritório. Então você vê como as coisas vão andando. Esse aqui gostava dos animais, olha... Então, foi cuidando dos animais. Então, a gente vê sem induzir cada um. Nós nunca chegamos e falar assim, ou você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Cada um cuida. O Leonardo cuidou do gado até um certo ponto. Depois ele viu que ele não gostava. Então, é essa parte que fica bonita. Então, cada um cuida da sua parte. Então, dando tranquilidade, a gente dá o suporte. Eu cuido da lavoura de café, da soja, de milho e coisa, dando suporte para a parte da pecuária. Quem é, então, Abdala Dagher? Hoje é um homem feliz? Fala pra ele. Nossa! Com essa turma aqui, eu fico feliz. Graças a Deus. Amém. E a união da família, né? E principalmente a união, né? Que a Regina proporcionou isso para nós. Então a gente fica muito feliz mesmo. E o sonho deles, né? O sonho do Leopoldo. A hora que a gente fala assim, em 4 anos, 5 anos, né? Eu lembro que foi até na beira da cerca. O primeiro gado que nós compramos foi do Alex, né? Do Alex, foram 16 cabeças. 16, 20 cabeças, você vê. O comecinho,
Falei, Leopoldo, tá começando e tal, e via o carinho que ele tem. Hoje a gente vê o trabalho que está sendo feito juntamente com o Jacques Pena aqui, que começou com a gente aqui, além de ser o propulsor, né, da mola mestra aqui, ele praticamente é o nosso amigo, ele que também impulsionou essa parte aqui, com a família Pena. A família Pena também, juntamente com a família do seu Ideu, também vou fazer essa parte toda aqui também, que eles que receberam nós, os primeiras pessoas aqui. Então a gente vê o carinho também que nós temos muito grande com esse pessoal. A felicidade está nisso aí também, das pessoas que abraçaram nós. E sem abraçar nós, sem dar aquele suporte, eu não teria essas coisas aí, que as dificuldades foram muito grandes, igual nós falamos. Você imagina passar quase quatro planos, sem falar de governo, o que acontece, e nós conseguimos dar o pontapé, superar, né? Superar todos esses planos, com muitas dificuldades, quase ter que vender propriedade, não só eu, como vários produtores, o Brasil em todo, e conseguimos superar. O produtor conseguiu superar, por quê? Pelo trabalho dele, que hoje a gente fala assim, pelo trabalho que ele dignifica. Então, para nós, isso aí para nós é muito gratificante. Para quem está nos assistindo nesse momento, então, você afirma que a sucessão familiar, a união da família é fundamental. Eu falo assim, é um bambuzinho, um bambu, uma família, um pedaço de bambu, ele é muito fácil de quebrar. Sim. A hora que você pega vários fechos, você não consegue quebrar. Você põe um bambuzinho, você faz clec, é um palito de fora. Você põe vários palitos, você não consegue quebrar. Então eu vejo a família é o esteio de tudo. Não só a família, como todo um conjunto, né? A hora que você põe, não é a família só, tem os funcionários, eles têm outras coisas. Os funcionários também a gente tem que agradecer muito, né? Nós temos o Leopoldo costuma dizer que os nossos funcionários, a gente não fala nem funcionário, tem funcionário, a maioria dos meus funcionários tem 20 anos, 15 anos, 10 anos, 12 anos, 5 anos. A pessoa que sai de nós, o funcionário, ou vice-versa, a gente sente saudade dessas pessoas. Então são pessoas que a gente dá o trabalho e também recebe o trabalho bem feito deles. Então a gente vê esse carinho, a sucessão, é isso que a gente fala. Nós mencionamos aqui algumas vezes Jacques Pena, ainda hoje nós vamos conversar com ele, específico sobre o leilão, sobre a qualidade dos animais, mas Abdala, eu quero ressaltar aqui que se aproxima aí um grande leilão e a gente já sabe que os animais que vocês produzem, animais POs, são cobiçados e aí é um diferencial muito grande, mas também é um trabalho feito tijolinho, tijolinho todos os dias. Esse trabalho aí, a gente pode dizer assim, a história pouca que eu falei do Leopoldo, pelo gostar dos animais. Hoje o diferencial nosso, do nosso gado, é a docilidade. Hoje todo gado, tanto de Paracatu, que a gente trabalha com o gado a pasto, a docilidade dos animais que estão lá, não é animal. Os próprios vaqueiros nossos, os próprios funcionários nossos, fazem cursos periódicos justamente para ter esse trato, dar o trato desse animal. Para quê? A hora que ele nasce, ele tem um trabalho todinho de 2 anos, tem uma precocidade que nós vamos falar daqui a pouco, a genética também, a docilidade. Então, a pessoa que hoje, esse ano, vai estar adquirindo esses animais, praticamente ele está comprando um animal, a docilidade, juntamente com a precocidade. É aquilo que nós estávamos falando da segunda geração. A hora que esse animal nascer, a precocidade desse animal vai ser impressionante. Agora, como que foi para você, assim, você vinha do exemplo do seu pai, né? E aí com o Leopoldo e o Leonardo chegaram com as inovações, né? Porque é necessário, né? Não houve conflitos, assim, houve uma aceitação com o chegar deles, com essa inovação. Como foi essa transformação? Foi Há uma resistência de um lado? Não, como saber ouvir, né? As partes, né? Se eu fosse por mim ainda, eu estaria em Paracatu, estaria hoje nós temos uma quantidade razoável de gado de corte, acho que eu estaria com uns 80 bois lá. Praticamente, você ter uma ideia aqui que é uma coisa antiga, né? É uma experiência. Aí já veio o Leopoldo juntamente com o Jacques, a parte de IATF, né, Leopoldo? E teve trunca. Então, para quem está começando essa transformação, tem que ter diálogo. Tem que ter diálogo, se não tiver um diálogo, um bate-papo, uma conversa, a gente não chega a lugar nenhum. Se não tiver um diálogo, senão você manda,
O mandar hoje não existe mais esse negócio de mandar uma pessoa. É trocar ideias. Eu chego com meus funcionários, a gente fala assim, a maioria dos meus funcionários, a gente não tem gerente na fazenda, para você ter uma ideia. Assim, gerente seria só o nome, né, Leopoldo? Praticamente os nossos funcionários, a gente está junto com eles na hora da planta. A gente está ali regulando a plantadeira, ele está junto com nós aprendendo como que faz a regulagem da plantadeira. Na hora da colhedeira, ele está lá junto conosco, aprendendo esse trabalho. Então, isso que é importante. A gente vê, eles estão sempre junto com a gente, pegando o traquejo do dia a dia. Então, hoje os funcionários nossos é praticamente é o gerente nosso, né, Leopoldo? Nós damos essa responsabilidade para o tratorista, o tratador, juntamente com a parte do manejo do gado. Eles são todos gerentes. Então, não existe aquela palavra, eu sou o gerente, o mando. Não existe o mando. Aí eu sempre costumo dizer, que eu falo assim, cada 100 vezes que eu converso com algum funcionário, a gente troca ideia. Então existe uma paixão do colaborador junto com a gente. Então essa parte, então a gente não manda a pessoa. Nós fazemos o trabalho com ele de estar junto com a gente, fazendo ele aprendendo para não ter aquela necessidade dele estar lá sozinho, depende de alguém para fazer. Então ele está fazendo sozinho, fazendo bem feito. Isso que a gente consegue transferir isso para o funcionário. Então é muito bacana essa parte. Isso da porteira para dentro, mas a gente percebe que você, por exemplo, a família toda, né, mas fala de Coromandel com a boca cheia, né, como uma paixão mesmo, e é assim mesmo tem que ser, é uma cidade promissora. O que falar de Coromandel? A Grande Coromandel, eu falo. O nosso prefeito ele lançou essa ideia, a Grande Coromandel, e sempre para nós vai ser a Grande Coromandel. Que cada dia a pujança das pessoas que moram aqui dedica para o crescimento da cidade. Que muitas cidades grandes, você mesmo sabe disso aí, eles vêm para morar e não sabem não dedica ao crescimento da cidade. As pessoas vêm para crescer e pronto, né, Leopoldo? Nós não. Como a maioria dos coromandeiros que a gente vê, as pessoas vêm para cá, além de ter o crescimento pessoal, das famílias, tudo, ele também está pensando no crescimento de Coromandel. Isso que é muito importante. Eu falo com a boca cheia mesmo, que Coromandel recebe nós tão bem, então nada custa a gente retribuir isso com o trabalho, com a filantropia e com o desejo e também lançar uma sementinha para o crescimento de Coromandel. A gente tem que abraçar isso aí com todos os prefeitos de Coromandel. Eu não vou citar nomes não, que são todos meus, são pessoas que cada um contribuiu com uma parte. Você mesmo falou aqui, ó, são as avenidas largas, as avenidas coisas, essa lagoa, tudo tem, cada um tem o porquê da cidade. Então, cada um com o seu jeito de ser. Então, a gente vê Coromandel crescendo, mas cresce por quê? Administração perfeita de todos os prefeitos, sem críticas nenhum a ninguém, só agradecer. E também a população de Coromandel. Isso para nós é o pontapé. Bom, a gente já está caminhando para os finais do primeiro bloco. Leopoldo, seu pai falou agora sobre o trabalho de vocês, da família, né? Isso emocionou. E agora eu quero ouvir você falar de seu pai Abdala. Quem é Abdala para você? Que mais assim te orgulha em falar eu sou filho, nasci dessa família? Como que é falar do seu pai? Falar do meu pai, eu até vou emocionar aqui. Eu vejo o tanto que ele é trabalhador, uma pessoa boa que ajuda as outras pessoas. Ele tem um coração muito, muito grande para somar, né? E esse carinho que tem conosco dentro da família se estende os braços para os demais, né? Ele é essa pessoa não só dentro de casa, mas com todo mundo. E eu sinto um orgulho muito grande de fazer parte dessa família, de ter ele como um mentor, e me auxiliar na luta diária aí. Quando você chegou com as inovações e começou a conversar com ele, e aí você ficou receioso de chegar e não... Sim, não foi fácil na época. Ele tem um jeito muito rígido de lidar, né? E isso é importante. Na época que ele comentou aí que se deixasse lá em Paracatu teria 80 reprodutores, e foi uma luta muito grande de
colocar uma tecnologia dentro da fazenda, por ter um sistema já enraizado dentro dele e saber que daquela forma funcionava, né? Mas funciona ainda mais com as tecnologias que vêm chegando a nosso favor, que a gente não se limita somente dentro da fazenda, mas a gente tem a oportunidade de buscar grandes referências, né, nesse mercado de fora, de poder escolher reprodutores para fazer esses acasalamentos. Pecuária seletiva é uma honra para você. O que falar desse projeto? Mas não é agora não. Depois do intervalo a gente volta. Eu volto com o Leopoldo e recebo também o Jacques Pena para falar mais sobre esse leilão. Leilão que se aproxima, né? Está chegando dia 3 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, no canal da Unai Leilões. E vai ser um evento muito bom, com excelentes animais, matrizes. Para quem deseja melhorar o rebanho, é uma grande oportunidade. Continue com a gente, senhor Abdala. Foi um prazer falar com o senhor. Eu também me emocionei de ver a história do senhor, o orgulho que o senhor fala, né, dessa terra de Coromandel, quanto da família. Não tem outro caminho, família é o alicerce, é isso mesmo. Em nome de Adriano Filmes, muito obrigado por participar com a gente aqui do podcast Bastidores do Agro. Muito obrigado, Jean. Obrigado pelo carinho aí mais uma vez. Prazer conhecê-lo, sua visão também é extraordinária, juntamente com o Adriano aqui. A gente vê a diferença, né, Leopoldo, da hora que nós, desde quando conhecemos o Adriano aqui, nós não podemos deixar isso aqui, não. Falar as coisas boas também. Só o minuto que nós tivemos aqui conhecemos a sua irmã. Falei assim, eu estava brincando aqui falei, Leopoldo, como o mundo é pequeno, né? Conhecemos a sua irmã aqui no trabalho aqui, tá? E ela tá falando a mesma coisa que eu. A paixão pelo carinho que ela tem pelo Coromandel. Então esse aqui a gente vê, a gente fica, praticamente eu sou cidadão coromandelense. Tenho o título de cidadão, recebi isso aí com muito carinho, e é aquilo que nós falamos, é gratificante morar numa cidade dessa, com a pujança que Coromandel, cada dia crescendo, e a gente, nisso, obriga a nós a crescer cada vez mais. Nós encerramos esse primeiro bloco mandando um abraço para toda a direção do Lagoas, né, que nos recebeu aqui com tanto carinho. Então, mais uma vez, né, abriram as portas para nós às 8 horas da manhã, ficar a noite inteira e fechar 2, 3 horas, as portas abertas para nós, recepcionando nós com um café da manhã, um pão de queijo, muito gostoso. Então nós temos que agradecer ao Lagoas, o Diego, o Alexandre, o André, são os proprietários aqui. Então, praticamente, muito obrigado. E para você ter uma ideia, olha a visão, o espetáculo de Coromandel, o espetáculo que tem, o que está acontecendo com o Coromandel aqui. Continue com a gente, o intervalo é rapidão, eu volto com o Leopoldo e também com o Jacques Pena. Bastidores do Agro Podcast, você é muito importante para nós. Vem aí o primeiro leilão de matrizes da Dagger Agropecuária na Unai Leilões. Eu, Leopoldo, estou juntamente com meu pai, Abdala Dagger, da Dagger Agropecuária, para convidar você, meu amigo e amiga pecuarista, para acompanhar as nossas melhores ofertas. Diretamente da Grande Coromandel para todo o Brasil. Uma oferta de 50 matrizes, Nelore padrão e Nelore pintado, com esse temperamento único da Dagger Agropecuária. Dia 3 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, com transmissão pelo canal do YouTube da Unai Leilões. Unai Leilões, Lafetá Assessoria, Dagger Agropecuária, a certeza de bons negócios. Olá, já estamos de volta com o podcast Bastidores do Agro, diretamente da Grande Coromandel para todo o Brasil. Nesse segundo bloco, eu já recebo aqui o Jacques Pena e continuo com o Leopoldo. Jacques, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Bastidores do Agro. É muito bom falar com você. Obrigado, Jean. Obrigado, Leopoldo Dagger, pelo convite. Estava acompanhando aqui há pouco a gravação com a parte do Abdala. Cheguei a me emocionar. Quando a gente fala de sucessão familiar, a gente vê que a fruta não cai longe do pé, né? Se teve o Antônio Dagger, que foi um grande produtor rural em Coromandel, que trouxe muita tecnologia para o Coromandel com café e com gado de leite,
deu continuidade com o Bidala e agora estamos aqui com o Leopoldo e o Leonardo, que não está aqui também, né? Um apoio enorme da mãe deles, né, Leopoldo, que faz com que seja um sucesso tudo que eles põem à mão, tudo que eles se propõem a fazer. Eles produzem muito, com muita qualidade e não é diferente na raça Nelore. Então, tenho um orgulho enorme de fazer parte desse projeto desde o início, né, desde 2018. A gente tenta auxiliá-los de alguma forma na questão das tecnologias, né, para que, não no futuro, mas já é o presente, né, a Dagger Agropecuária hoje fornece genética melhoradora para o Brasil inteiro. E Coromandel é muito conhecida, né, no Brasil todo. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me me acompanhar. Terra sua também, né, Jacques? Sim, sou nascido em Coromandel com muito orgulho e saí para Belo Horizonte, depois para Uberlândia para estudar. Morei em Uberaba há muitos anos, né, onde eu trabalhei. Tive o prazer de trabalhar com o Sr. Cláudio Sabino de Carvalho, na Naviraí, onde eu aprendi muito. Foi um grande professor que eu tive, não só eu e vários outros que por lá passaram. E já há 19 anos voltei para Coromandel. E fico muito feliz, muito orgulhoso de ter sido convidado por eles, pelos Dagger, para fazer parte desse projeto. Então, o que a gente aprendeu lá fora, a gente tem a oportunidade de estar ajudando de alguma forma em casa. Então, as propriedades aqui em Coromandel, dentro da cidade, a de Paracatu tem um trabalho maravilhoso. São quase 1000 matrizes lá em estação de monta curta, onde a gente produz bezerro do cedo, né? A gente vê o destaque sempre dos leilões da Unaí Leilões, onde os animais deles são muito bem valorizados, porque o investimento em tecnologia e em genética sempre foi muito bom, muito alto. Então, sou aqui de Coromandel, estamos aqui e tenho certeza que já é uma realidade a Dagger Agropecuária fornecer genética de Nelore para o Brasil inteiro. A gente sabe que Coromandel é uma terra extremamente pujante, ela figura entre os 10 maiores produtores de milho, soja, leite, café e leite, já falei, por que não no Nelore de elite, no Nelore de venda de genética. E esse trabalho está sendo feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, né? A estrutura que a gente recebe para fazer esse trabalho, tudo que a gente quer, o Leopoldo ele nos proporciona. Então a gente precisa de qualquer condição, a gente recebe isso e com isso o nosso trabalho aparece. Então, quando falamos em sucessão, Leopoldo, a gente tem na minha equipe hoje a minha filha é veterinária, meu sobrinho é veterinário, né? Tem o Lucas Peps, que não é meu filho, mas é um carinho enorme, né, que a gente tem com ele e ele com a gente. Então, sucessão familiar também na prestação de serviço de qualidade. Outra história bonita. Certa vez eu ouvi dizer, Coromandel, aqui tem gente que faz e faz bem feito. E aí, Leopoldo, como é que surgiu essa parceria com o Jacques? Como é que foi? Conta para mim. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme de estar aqui. Além de parceiro, é um amigo que veio se tornando nessa trajetória aí de 7 anos. E eu brinco que o Jacques já deve ter escutado esse ditado, é junto dos bons que a gente fica melhor. É verdade. E na época eu já escutava o nome dele, a referência que ele tinha aqui, principalmente nessa parte reprodutiva, que quando nós iniciamos o projeto foi definido que iríamos trabalhar com fêmeas para reprodução. Então fui atrás do melhor que nós temos aqui em Coromandel, que recebeu de braços abertos, contei qual que era a ideia do projeto e ele chegou para agregar, tanto é que ele está até hoje aqui conosco. Por falar nesse projeto, pecuária seletiva, o que é na verdade esse projeto? Qual que é o objetivo? Como foi chegar até aqui? O principal objetivo é a gente selecionar o que tem de melhor dentro do rebanho. A partir da seleção que a gente consegue ter o progresso genético e sempre nós temos que buscar uma evolução melhor dos filhos do que a geração dos próprios pais. Então a gente sempre tenta buscar a genética nova e o que há de melhor no mercado para proporcionar sempre esse melhoramento. E como foi feito então esse iniciar desse projeto, Jacques?
Então, funciona da seguinte forma, Jean. É um trabalho que a gente aprendeu a fazer ao longo dos anos com os grandes produtores, Rancho da Matinha, Naviraí, Zé Humberto Vilela. Isso a gente trouxe esse conhecimento para cá, para a Dagra Agropecuária da seguinte forma. Começa com a escolha das doadoras, né? Você tem um número de matrizes, onde essas doadoras são selecionadas fenotipicamente e genotipicamente. Que forma? A gente escolhe as mais bonitas, né, as melhores, as de conformação, de carcaça, e dessa relação a gente faz o genoma. O genoma nos ajuda a ter uma previsibilidade do que vai nascer, e a Dagra Agropecuária ela faz parte do programa de melhoramento genético da raça Nelore da BCZ. E com isso, como que funciona? Esses animais eles estão avaliados, peso, medida circunferência escrotal, e essas informações vão para lá para um banco de dados, e esses animais são comparados com animais do Brasil inteiro. Então, vem para nós os números, que a gente chama de DEP, as diferenças esperadas na progênie, onde a gente seleciona os melhores animais avaliados, de avaliações melhores. Com isso, a gente escolhe os melhores touros, faz o pré-acasalamento. O pré-acasalamento me dá um número daquele produto do bezerro que vai nascer, e com isso a gente começa os trabalhos de produção de embriões. Então a seleção de doadoras, os melhores animais avaliados, né? As melhores doadoras em termos de quantidade de ovócitos, por exemplo, vai ter disponível no leilão do dia 3 de agosto, 2 doadoras, por exemplo, que produzem mais de 20 embriões por aspiração. E isso é uma fertilidade altíssima, é a característica da empresa, né? A característica principal vai ser a precocidade sexual e a fertilidade. Nós devemos colocar no mercado aí nos próximos anos apenas animais que são super precoces, que emprenham até os 14, 15, 16 meses, né? E isso faz com que quem está adquirindo essa genética vai ter uma lucratividade muito rápida, porque vai nascer um animal precoce que vai ficar pesado, rápido, né, com acabamento, e uma fêmea que vai emprenhar cedo. Você falou sobre fertilidade e precocidade, então pode-se dizer que são algumas das principais características? Sim, o que a gente busca nesses pré-acasalamentos, né, e nos acasalamentos de uma forma geral, é uma harmonia entre as características. Nós temos que ter uma fêmea, por exemplo, que seja racialmente bonita, porque afinal de contas o tourinho, filho dela, tem que ter beleza racial, né? Ele tem que ter uma apresentação, ele tem que ter um número no papel, uma avaliação alta, e ele tem que ter desempenho, né? Tem que ter medida circunferência, ele tem que ter andrológico muito bom, positivo, para ele cobrir o maior número de fêmeas. Então, a beleza racial e a fertilidade, precocidade, elas andam juntas. Agora, nós estamos falando de uma pecuária seletiva, de um projeto ousado que avançou, né, muitos anos à frente, são apenas 7 anos. E como conseguir esse avanço, né, em apenas 7 anos? Na época, quando nós começamos, que a ideia seria produzir embriões das próprias doadoras, eu sugeri ao Leopoldo que fosse no mercado e que pensasse fizesse a aquisição de alguns embriões de algumas doadoras de destaque. Foi onde nós adquirimos embriões do Rancho da Matinha e da Fazenda Dona Celina. A Fazenda Dona Celina é um trabalho de quase 40 anos, todos conhecem. Ela domina o mercado de genética do noroeste de Minas, né, de uma forma geral, e selecionamos lá um lote de doadoras que eram super precoces, que tinham emprenhado até os 14 meses, que tinham uma produção comprovada, porque elas já eram vacas primíparas, e isso agregou de uma forma muito boa para o trabalho de seleção do Leopoldo. Então agora a pergunta segue para os dois. Então, essas parcerias aí são fundamentais? São vários parceiros? Somos vários parceiros que nós temos, e o que inclusive no dia 3 de agosto do leilão vai estar presente essas novilhas, essas doadoras, e estão todas prenhas, inclusive que vieram da genética dessas fazendas. Então é uma comprovação que a gente tem aqui dentro que vai estar disponibilizando para o mercado. E
é um investimento duplo. Além dela estar prenha, ela é uma futura doadora para quem quiser dar o segmento no projeto. E são grandes parceiros que fizeram parte dessa trajetória, né? Nós temos o Progênie Agronegócios, na pessoa do Giovanni, que nos auxilia nos protocolos reprodutivos lá em Paracatu. Nós temos a geneticista Ariadne, né, que é a técnica de corte da ABS. Nós temos a Arca Embriões, que ela é responsável por toda essa produção para até chegar aqui na nossa fazenda, para poder fazer a transferência. E também não poderia deixar de citar a Unai Leilões, que tem sido uma potência de venda no Noroeste Mineiro e que está agregando muito no nosso projeto, tanto no comercial, né, como o Jacques falou, nós tivemos vendas acima da média, né, por questão de investimento nessa genética, e agora está o nosso primeiro leilão de gado de elite aqui de Coromandel. Então, sem essas parcerias, seria impossível. Impossível. É importante a gente citar também a mais nova parceria para o projeto, porque, na verdade, o que acontece? Nós fazemos esse trabalho já há alguns anos de escolha e seleção das doadoras, dos acasalamentos, mas de uma forma não tão forte, tão verdadeira. E nós resolvemos agora fazer uma parceria com a Val, Serviço Tecnológico, da pessoa do Fabiano Araújo. Ele é um dos técnicos mais renomados a nível de Brasil. E com essa nova parceria, esses pré-acasalamentos, né, e a escolha dos touros, a escolha das doadoras, vai ser muito mais bem criteriosa, né, muito mais com dados, são milhares e milhares de informações, de dados que eles têm, para trazer essa tecnologia para cada vez mais melhorar a genética da Daga Agropecuária. Então, sim, só concluindo, Jean, eles hoje eles atendem a nível de Brasil, eu posso citar entre os 10 maiores produtores de genética do Brasil, Nelore, e eles devem estar provavelmente nos 10. Então eles são de uma importância muito grande para esse projeto, que na verdade não é um projeto, né, já é uma realidade. E isso vai agregar muito para o nosso trabalho, muito. E o que nós estamos vendo aqui é um futuro excepcional, acredito eu, até porque a Daga Agropecuária agora já passa a ser também parceira de outras empresas. E minha pergunta é a seguinte: se Coromandel é a terra do diamante, a terra do leite, pode-se dizer que aqui também é a terra também de esponja genética de alto nível? Com certeza. Coromandel, esses dados são reais. Ele aparece aí, o município de Coromandel, ele aparece entre os 10 maiores produtores de leite, de café, de milho e soja, diamante, calcário, e agora, com a Daga Agropecuária, vai aparecer a nível de Brasil no Nelore de elite. Quando a gente fala Nelore de elite, a gente não está falando de pista. A gente não, no nosso trabalho aqui, ele não é para pista, não é para competir pista. Ele é para produzir genética de produção de fornecer touros para o mercado que quer fazer bezerro de corte precoce e de qualidade. Então é um trabalho de seleção para produtividade, né? Sem jamais afastar da questão da beleza racial. Nós temos outro detalhe que é muito importante, que é a uniformidade dos lotes. E nós vamos ver agora há pouco, antes da gente ver os lotes, a minha pergunta é o seguinte: esse trabalho, então, que vai ser realizado, aliás, esse primeiro leilão, então, é uma excelente oportunidade que o produtor vai ter, então, de começar a inovar na sua fazenda lá e começar um novo projeto lá. Sim, esse leilão, ele representa o fruto de um trabalho de 7 anos, onde houve aquisição de embriões de grandes criatórios, né? E o produtor que vai assistir e acompanhar o leilão, ele vai ter oportunidade de comprar doadoras excelentes lá, excepcionais, não só na caracterização racial, na carcaça, na conformação, mas também na produção de embriões, né? E produção comprovada, com filhos nascidos de destaque.
Então, essa oportunidade é única, né? E eu acredito que todos os anos a Dager Agropecuária vai disponibilizar em leilão esses animais, porque a renovação é muito grande. A seleção aqui, a ideia é fazer uma seleção parecida com o que se faz no holandês, por exemplo, nos Estados Unidos, como que se faz no Angus, nos Estados Unidos também. A gente vai fazer isso no Nelore, sempre tendo bezerros nascidos melhores do que os pais, né? E imediatamente isso disponibilizando as mães e os pais no mercado e sempre renovando e melhorando o plantel. Leopoldo, vou te deixar em dificuldade. Tem algum lote especial? Você separou alguns lotes aí, né? Vamos comentar, vamos ver? Separei sim, Jean. Separei poucos lotes e dentro de grandes outros que tem, mas esses são especiais aqui para a gente, que fez parte dessa história, parte desse melhoramento genético que nós temos aqui na fazenda, que são 4 doadoras que foram fundamentais para a gente fazer esse crescimento nosso, para poder estar disponibilizando. E são animais muito férteis, com boa produção de ócitos. Então, quem estiver adquirindo vai ter oportunidade de ter um bezerro que irá nascer e, inclusive, poder aspirar para poder melhorar geneticamente. Ele já não está comprando só a mãe. Já está comprando uma mãe, prenha e uma futura doadora para poder aspirar. De repente, o que está no ventre é uma fêmea que, com certeza, pelo acasalamento que foi feito, que foi bastante criterioso, com certeza, se for uma fêmea, vai estar comprando uma doadora também. Com certeza. Bom, vamos mostrar então a qualidade que nós temos. Quais são os destaques? Um primeiro grande destaque nosso, que deixou muitos filhos aqui pra gente, tem muitas prenheses já confirmadas, tanto aqui em Coromandel quanto na fazenda de Paracatu, é a DNL 40 Aurora FIV da Dager Agropecuária, né? Tem um breve resumo aqui do que ela produziu ao longo dos anos. Nós começamos a aspirar as novilhas aqui a partir dos 12 meses de idade. Então, nela foram feitas 9 aspirações com uma média de 68 ócitos de média geral. No início ela produziu um pouco menos e quando ela atingiu seus 2 anos e meio, nós tivemos uma produção acima de 100 ossos. Então a gente está falando aqui de uma média geral do que ela foi capaz de produzir. E além disso, tem o vídeo dos filhos, né, que selecionamos aqui da fazenda para poder mostrar a genética que ela passa, além de ser uma boa produtora, o que ela é capaz de repassar para os filhos. O interessante a gente falar dessa doadora, Leopoldo, que ela tem apenas 3 anos, ela ainda não fez 3 anos. Uhum. Então ela já pariu, tá prenhe e já tem vários filhos aí que ela produziu através da FIV. Ela se mostra uma doadora extremamente bonita, né? Uma beleza racial importantíssima, muito produtiva, uma carcaça que faz inveja e várias outras doadoras aí conhecidas pelo Brasil afora. Então, fertilidade, precocidade, né, e beleza racial que a gente sempre tenta aliar aí para produzir o Nelore de qualidade. E essa foi uma genética fechada na matinha, né, Jacques? Foram aqueles produtos que os embriões nós adquirimos na primeira vez lá em 2021. Exatamente, nasceu em 22, né, nasceu muito bem, um animal muito bonito. É uma fêmea maravilhosa, né? Nós colocamos no grupo de doadoras, né? E surpreendeu com a quantidade de ovos que ela produz. Você faz a conta aí de próximo de 70 ovos, com 40% de conversão. Isso é o triplo da média da produção do Nelore. Então, uma doadora dessa aí no rebanho de uma futura propriedade, ela vai fazer sucesso lá, com bastante animais lá nascidos. Vamos falar de mais um outro lote que foi de embrião adquirido nessa época também, que foi uma linhagem fechada na matinha, a ADNL 47. Também estou aqui com o relatório dela.
Como elas têm uma idade semelhante, ela passou por também 9 aspirações, ela produziu 45 ossos de média, desde o início até seus 2 anos e meio de idade, com uma taxa de conversão de 40% de embrião. Então, é uma outra doadora que foi importantíssima para o nosso projeto, que deixou vários filhos, e nós também temos vídeo dos filhos do que ela foi capaz de produzir aqui para a gente. É uma oportunidade, Leopoldo, até para outros clientes da Boqueirão, pecuária de resultados, de adquirir essa doadora, porque a gente conhece, a gente sabe o potencial que ela tem, a gente tem os filhos que ela já produziu, ela é uma doadora jovem, né? Que uma vida inteira pela frente aí, e enfim, a Dagger Agropecuária nesse modelo de produção, que é ficar com as filhas, com as bezerras novas, né, e disponibilizar no mercado doadoras também muito jovens, né, apenas 3 anos de idade, tem aí no mínimo aí 7 anos aí pela frente aí, de uma vida produtiva, mesmo sabendo do trabalho de seleção que o Rancho da Matinha faz. A gente fala em stayability, que é o tempo que essa matriz fica no rebanho, que ela faz parte de uma estação de monta curta, emprenha, ano que vem entra na estação de monta, emprenha, isso tudo é medido, né? E isso tudo reflete no animal com potencial genético enorme. Um outro grande destaque é a ADNL 120, é um animal que foi adquirido de embrião da fazendona Celina, nossa grande parceira, né, na pessoa da Juliana, minha amiga, e está aqui para mostrar todo o potencial que ela tem, uma jovem, né, hoje ela tem aí próximo de 2 anos de idade, né, nem sequer ela completou isso, que ela nasceu dia 21/12 de 2023, e pegamos, né, o relatório aqui, né, de tão jovem. Nós também começamos a aspirar ela a partir dos 12 meses. Fizemos 6 aspirações com 25 ossos de média. Então, e com 40% de conversão de embrião. Então, Jacques, esse é mais um exemplo que a gente tem de precocidade dentro do nosso rebanho, e uma novilha tão jovem que produziu tão bem, converteu bem e ainda está prenha, que vai ser disponibilizado lá nesse leilão. Exatamente. Quando a gente reuniu, e várias reuniões, né, com a Abdala, né, com você e toda a equipe, o objetivo principal era produzir sempre, disponibilizar sempre para o mercado animais precoces. E ela é um exemplo disso, né? Ela emprenhou ali com 16, 17 meses, né? Eu acredito que a prenhez dela, com certeza vai, se for fêmea, vai ser uma doadora futura. Se for um macho, um tourinho que vai agregar sempre em qualquer rebanho. E é isso, a gente procura trabalhar animais precoces, né? Ela representou isso, ela produziu embriões precocemente, em quantidade, né? E ela vai ter filhos antes de ela mesma parir. Exatamente. Então, é um trabalho de excelência. E essa que a gente busca, ela vai ser mãe antes de ser propriamente cria dela, mesmo né? tendo, no pé dela. Mesmo tendo emprenhado aos 17 meses. Impressionante. Um outro grande destaque que a gente tem, ela fugindo um pouco da linhagem Nelore padrão, ela é uma Nelore pintada, a DNL 68, com o nome de Bordada. Excelente produtora de osto. Ela também foi uma doadora aqui na fazenda, e dentro dos relatórios que nós fizemos 4 aspirações dela, com uma média de 42 ócitos, com uma taxa de conversão, essa foi impressionante, de 49%. Então ela deu, em média, 20 embriões em cada aspiração. E essa daqui é um lote mais que especial, que além dela ser linda, está com um bezerro macho ao pé, que será um futuro reprodutor, e ainda está prenha, né, que está prenha do leal. É um lote triplo, né? São 3 animais, uma doadora com potencial genético enorme, né? Onde
Eu falo, Leopoldo, que uma vaca dessa aí, a pessoa faz um rebanho de Nelore pintado de excelência e poucas pessoas têm condição de ter. É uma vaca maravilhosa, muito bem parida, né? Grande produtora de ovócitos, né? Uma conversão de 49%, isso é raro, vai ser difícil no Nelore, normalmente a média é 30%. Então, animal de destaque, né? E interessante a gente falar da questão da sucessão familiar, que a Dagger Agropecuária tem o Nelore pintado de vermelho por causa da Abdala, né? Então, o Nelore pintado de vermelho faz parte do trabalho de seleção, né? Uma quantidade um pouco menor do que o Nelore padrão, né? Variedade pelar está aí. E um animal maravilhoso aí, sucesso para quem comprar. E outro ponto de destaque da pintada, ela foi comprovada que passa toda essa marca, toda essa beleza que ela tem das pintas, né? Como a gente pode observar pelo filho e também por outra filha que é cria aqui da fazenda e que vai permanecer na fazenda, né? Que já estamos trabalhando para ser a nossa futura doadora aqui. Doadora, exatamente, entra no projeto, na seleção de doadoras dessa próxima estação agora, que a gente está programado para começar em setembro. Os novos, né, os novos trabalhos de embrião agora em setembro. A partir de setembro a gente já está pronto para trabalhar aí, produzir próximo de 300 prenhas aí no mínimo. E o que a gente vê é que os animais falam por si. No bloco anterior o Abdala falava para a gente aqui que um dos compromissos da fazenda é a transparência, não passa maquiagem dos animais. De fato é o que o produtor está vendo. Então dia 3 é uma oportunidade excepcional. Com certeza, dia 3 vai ser uma oportunidade incrível para quem deseja melhorar o rebanho. Isso vai servir tanto para a pessoa que está começando e tanto para as pessoas que já estão no mercado, as pessoas mais experientes aí que têm anos na pecuária. Então é um mercado que vai atender toda essa demanda. Nós falamos aqui de poucos lotes, mas tem outros lotes excepcionais, né? E fica aqui o convite já para assistir a playlist. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas possíveis. A fazenda está de portas abertas para quem quiser vir cá, conhecer os animais de perto, os animais que vão ser transmitidos ao vivo através da Unai Leilões no dia 3 de agosto. Por que Unai Leilões? Unai Leilões, a certeza de bons negócios. É um grande parceiro da gente e que nos acolheu muito bem. Quando nós fomos para Paracatu, o início da nossa comercialização dos animais comerciais, os animais que não tinham registro, foram através deles. Então, desde então, nós, além de parceiro, é amigo nosso, né, da pessoa aí do Paulinho, do Léo, da Dona Magda, que recebe a gente sempre muito bem lá no recinto. Jackson, deixa aqui as suas considerações finais e o seu convite para esse leilão imperdível. Então, como o Leopoldo disse, né, dia 3 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, 3 de agosto, perdão, Unai Leilões, né? Quero repetir, como eu falei no início, o orgulho, a felicidade que eu tenho de fazer parte desse projeto. É um projeto dentro da minha casa, né, Coromandel, na nossa grande Coromandel, né? Então, para mim é uma realização de um sonho, né? Eu estar aqui na minha cidade, né, fazendo o que eu gosto, desempenhando um trabalho que a gente aprendeu ao longo dos anos, ao longo de 31 anos de profissão. E dá para emocionar, né? Dá para emocionar. Um projeto, realidade tão perfeito. E com sucesso, né? E com dedicação, com investimentos, que não é barato, não é fácil. Eu falo que vai desde a uma simples comunicação, né, Leopoldo, para a BCZ, um exame de DNA, a presença do técnico para registrar os animais. Isso tudo dá muito trabalho, muito trabalho. Não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria esse tipo de trabalho. A gente vê aí, por exemplo, o Abdala, você vê aí, domingo, 7 horas da manhã, ele está correndo as lavouras, né? 3 palavras que você falaria de Abdala. Família, né? Dedicação, trabalho. Leopoldo, amizade, né? Dinamismo e competência.
Jacques, muito obrigado. Em nome de Adriano Filmes, agradeço a sua participação, valiosa participação aqui no podcast Bastidores do Agro. Foi muito bom, é sempre muito bom falar com você. Muito obrigado, eu que agradeço. Leopoldo, para a gente finalizar, agradecimentos a quem? O Abdala falava agora há pouco sobre a família, né? E sobre a grande rainha, né? Que ela que dá esse suporte. Agradecimentos a quem para a gente finalizar? Tenho que agradecer principalmente a família que dá todo esse suporte, na pessoa do meu pai, o Abdala Dagher, da minha mãe, a Regina, que é a nossa fortaleza dentro de casa, o meu irmão Leonardo, que hoje cuida da parte toda financeira, dessa burocracia que a gente enfrenta aqui no dia a dia, que sem eles nada disso seria possível. E a gente não pode deixar também de mencionar os nossos grandes parceiros que fazem parte dessa trajetória, que está conosco já há vários anos, a Boqueirão Agropecuária, né, na pessoa do Jacques Pena e toda a sua equipe, que também está fazendo um papel muito importante na parte da sucessão familiar, que hoje tem a filha Maria Eduardo, que está trabalhando conosco também, o Pedro, né, veterinário, que também está trabalhando conosco, e o Lucas Peps, que faz parte dessa equipe, e todos eles estão conosco desde o início. Agradecer também a Progene Agronegócios, na pessoa do Giovanni, que assim que fui para o Paracatu, ele abraçou o projeto conosco, nos auxiliando no protocolo, nas inseminações. E agradecer também a Ariadne, que é a técnica de corte da BS, responsável por rodar o nosso pré-acasalamento, de dar sugestões de touros para a gente ter essa melhoria dentro do rebanho. Agradecer também a Arca Embriões, que faz toda a parte dos embriões com muito carinho, até chegar aqui na Coromandel, para a gente poder fazer a transferência, tanto Coromandel quanto Paracatu. E agradecer também a parceria e amizade que nós temos com a Nair Leilões, que é grandes parceiros da gente e que, como se diz, a gente está só no começo. Em nome de Adriano Filmes, eu agradeço você também pela disponibilidade de estar aqui. O senhor Abdala, né, que nos recebeu com muito carinho, aquilo que ele sempre falou, Coromandel de braços abertos, recebe a todos. E nós vamos ficando por aqui, no compromisso de te encontrar no dia 3 de agosto, no grande leilão, transmitido pela Unaí Leilões. Que Deus abençoe a você, muito obrigado. Esse é o podcast Bastidores do Agro. Um abraço para você, a gente se encontra no dia 3.